Quem é de direita ficou indignado com o show de horrores e de crimes cometidos na Sapucaí. Quem é de esquerda deve ter ficado feliz de ver a pessoa que era presidente da República nos maiores esquemas de corrupção da história brasileira sendo tratado como um herói. Agora, você, que não se declara nem de direita nem de esquerda, ficou feliz de ver o dinheiro dos seus impostos sendo usado para fazer campanha antecipada para o Lula? E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criticou o desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói em homenagem ao presidente Lula. Ele disse que foi uma propaganda política descarada, né, Danúbia? Conta aí pra gente. Exatamente, Cine. Ele usou as suas redes sociais para fazer, então, críticas a esse desfile que teve essa homenagem ao presidente Lula. Ele publicou esse vídeo nas redes sociais pedindo, então, que a Justiça Eleitoral tenha o mesmo rigor praticado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse o seguinte: se o desfile de ontem não foi propaganda antecipada, o que será? O que era, então? Por que não haverá o mesmo rigor agora? Foi o que ele questionou nas suas redes sociais. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi declarado inelegível por abuso de poder político e uso indevido, então, dos meios de comunicação. O TSE aplicou a condenação baseado ali em 2 episódios, um em 2022, uma reunião com os embaixadores em julho daquele ano, e nas comemorações também do bicentenário da independência do país. Esses 2 eventos, inclusive, foram citados por Tarcísio de Freitas durante essa publicação nas redes sociais, em que ele mesmo ali foi retratado durante o desfile como um dos apoiadores de Jair Bolsonaro, que no desfile foi retratado como um palhaço. Então, Tarcísio de Freitas diz que agora espera esse rigor por parte da Justiça Eleitoral, um assunto que a gente sabe que tem ali ganhado muita repercussão no cenário político, então a gente naturalmente vai seguir acompanhando. Volto com vocês. Valeu, Danúbia. Um abraço para você. Ô, Zé Maria Trindade, é natural agora que todas essas figuras políticas, num ano como este, tragam a sua manifestação sobre esse desfile, né? E o que chama mais a atenção e que tem também gerado bastante discussão nos bastidores com a experiência que tem, por que o presidente Lula foi, entre aspas, escorregar nessa casca de banana? Criou uma pendência muito grande, né? E apostou num tipo de homenagem que a gente sabe que ia provocar mesmo esse tipo de debate, antes, durante e depois. Eu sei que houve pelo menos 3 reuniões importantes no Palácio sobre esse assunto, antes do desfile. E ali se avaliou exatamente essas repercussões que estão acontecendo. Aí houve acertos, inclusive para evitar que ministros, que a primeira-dama Janja não desfilasse, e a postura do presidente Lula durante o desfile. Chegaram, inclusive, a pensar na possibilidade de ele não ir ao desfile. Mas tudo isso foi medido e eu não tenho informação concreta, mas entendo que houve conversas do presidente Lula, ali de ministros, com integrantes da Justiça Eleitoral. Eu não acredito que o governo arriscaria tanto sem uma conversa anterior, né? Eles têm essa possibilidade, são os chamados embargos auriculares, né? Diretamente no ouvido. Não é possível que não tenha pensado nessa possibilidade. E o que eu fico mais admirado, sim, é a coragem de uma escola de samba, que representa uma comunidade, jogar com tanto risco assim, já saindo na passarela com uma parte negativa muito grande, né? Quando você entra de um lado na política, evidentemente que ganha um lado, mas perde o outro. E mais perde do que ganha. Ou seja, o resultado para a escola é muito duvidoso, eu diria até negativo. Túlio Nassa, além de Tarcísio de Freitas traçar esse comparativo numa fala dele nas redes sociais, a gente tem visto muito pela internet e também manifestações diversas, os próprios apoiadores de Bolsonaro, enquanto eleitores, população, traçarem sempre esse comparativo. Se fosse com o outro lado da história, se fosse no período em que Bolsonaro era presidente, teria sido alvo de críticas, de prazos por parte da Justiça, do Supremo Tribunal Federal. Você entende que esse comparativo, no caso da escola de samba, com as ações de Bolsonaro lá atrás, quando foi declarado inelegível, é um comparativo válido?
Com certeza, Bia. É um comparativo válido e a palavra em torno disso se chama coerência, se chama segurança jurídica. Se lá atrás a jurisprudência e a regra era de um rigor em relação ao uso de recursos públicos para promover determinado pré-candidato ou candidato, a mesma regra deve valer agora. Ouvindo aqui atentamente o Zé Maria e tentando entender o motivo pelo qual realmente o presidente Lula correu esse risco, eu só consigo chegar à conclusão de que é o medo de perder a eleição. As pesquisas demonstram aí um crescimento do seu principal opositor e, portanto, acredito eu que essas manifestações pró-Lula, elas são assim muito incentivadas exatamente pelo medo de perder a eleição. Então ele está aplicando o modo turbo, ele está acelerando na propaganda política eleitoral, acelerando na liberação de recursos, principalmente para programas sociais, porque existe aí um receio eleitoral. Agora, precisa ver até que ponto isso vai cruzar a linha da legalidade ou não. Esperamos qual vai ser a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Integrantes de partido de direita, líderes da oposição, prometem acionar a justiça contra o que chamaram de propaganda eleitoral antecipada no desfile da Escola de Samba Acadêmico de Niterói, que desfilou neste domingo com um samba enredo em homenagem ao presidente Lula. Dizem também que a escola cometeu discriminação religiosa. O PL, por exemplo, em nota, escreveu o seguinte, que o desfile da escola materializou uma série de ilícitos eleitorais que merecem responsabilização pela Justiça Eleitoral. Diz também que, em vez de narrar uma história pessoal de Lula, a escola, patrocinada com dinheiro público, promoveu o verdadeiro discurso político de exaltação da imagem do pré-candidato Lula e de inaceitação, ataque à imagem de Jair Bolsonaro. Houve, claro, desvio de finalidade e com inequívoca conotação eleitoral. Em nota pública, a liderança da oposição lá no Senado também se manifestou. Numa nota assinada pelo senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Senado, ele escreveu que adotaremos todas as medidas judiciais cabíveis com a provocação da Justiça Eleitoral para que se apure eventual abuso de poder político e uso indevido de estruturas que deveriam servir a todos os brasileiros. Quem também se manifestou foi o Partido Novo, que inclusive é o partido que apresentou uma das liminares no TSE, que foi julgada nessa semana, contra essa escola de samba, contra o samba enredo, dizendo que era propaganda eleitoral. O TSE decidiu liberar o desfile da escola, dizendo que proibir seria uma censura prévia, mas deixou um alerta para uma eventual punição no futuro. Quem também se manifestou foi o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, disse que nesse desfile houve ataques pessoais a Jair Bolsonaro, disse que também vai acionar a justiça. Vamos ouvir. Quem é de direita ficou indignado com o show de horrores e de crimes cometidos na Sapucaí. Quem é de esquerda deve ter ficado feliz de ver a pessoa que era presidente da República nos maiores esquemas de corrupção da história brasileira sendo tratado como herói. Agora, você que não se declara nem de direita nem de esquerda, ficou feliz de ver o dinheiro dos seus impostos sendo usado para fazer campanha antecipada para o Lula? Você que é cristão, ficou feliz de ver a escola de samba do Lula fazer chacota com a sua fé, colocando você, seu pastor, seu padre e a sua igreja dentro de uma latinha de conserva? Lula assistiu ao desfile do camarote da Prefeitura do Rio, ao lado do prefeito Eduardo Paes. A todo momento ele esteve ali no camarote, exceto durante um momento específico que ele desceu até a avenida para cumprimentar o abre-alas, porta-bandeira e também para cumprimentar outros integrantes da diretoria da escola de samba. A notícia também ficou por conta da decisão da primeira-dama Janja, que de última hora desistiu de desfilar. Ela seria o destaque da escola, iria desfilar no último carro alegórico. Ela foi substituída pela cantora Fafá de Belém. Em nota publicada hoje, disse o seguinte, que ela tomou essa decisão para evitar perseguição ao presidente Lula, uma decisão tomada mesmo havendo segurança jurídica, e descreveu a primeira-dama. Quem também se manifestou foi o ex-presidente Michel Temer, que também foi satirizado durante o desfile. Em nota, o ex-presidente disse que sátira política é parte da tradição do carnaval, mas que o problema é quando adotam o que ele chamou de ilusionismo na esplanada, e disse que o governo Lula significa uma volta ao passado.